O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Agora sim! Podcast Dinamizador no ar! Sejam bem-vindos, Batutada! É muito bom tê-los aqui conosco. Estamos vivendo esse período de crise de saúde mundial. E, claro, o nosso papo aqui no Dinamizador é focado para o recreador, para o animador, até para o professor em geral, que trabalha com recreação, com lazer, com o mundo lúdico, né? E aqui eu fiquei pensando, quando isso tudo passar, e isso vai passar, como é que será que o mercado vai reagir à recreação? E como é que a gente pode antecipar essas mudanças? A gente estava conversando um pouquinho antes e você fez um apontamento muito interessante, que é da pessoa sair do seu centro e buscar algo além, né? Eu tenho vários exemplos de amigos que saíram de São Paulo e que foram prospectar a sua carreira em outro lugar, né? Tem o René do Vale, que é o grande entusiasta dos podcasts do mundo da recreação, que foi para a Bahia, saiu de São Paulo, foi para a Bahia. Eu tenho um grande amigo, que é o João. Nós conhecemos no Revelando. Hoje vive em Franca, lá não existia mercado de animação. Não existia, não era que era pequeno, não existia, não tinha nenhuma empresa. Hoje o mercado lá está aquecido e ele faz animação em jogos da NBB, de basquete. É muito top. Tem o Choco. O Choco saiu de Campinas e foi morar dentro de um acampamento, com um projeto super legal para formaturas. O que eu quero dizer com isso? É pegar o exemplo dessa galera, né? Eu imigrei, ou seja, eu saí do país, né? Mas de repente, a pessoa que está me ouvindo assistiu essa semana aqui, que ocorreu a Maratona Recreativa, e que eu falei das experiências internacionais. Vamos sair, vamos para outro país. Mas, cara, não precisa sair do país. Você pode migrar, você pode mudar de cidade, construir um projeto duradouro, e dali você vai ter um sucesso. Você vai abrir uma nova oportunidade e sair da zona de conforto. Né? Até porque a zona de conforto não vai existir, a gente vai estar desequilibrado, né? Estaremos sim. E a gente vai precisar de um reequilíbrio. Então, eu lembrei de você, sempre que eu vejo recreação hoteleira, eu lembro de você, eu lembro do Pão, eu lembro do Ninja, eu lembro do Todinho, da Lu, do Mazzaropi, do Artuzão, eu lembro dessa galera, porque para mim foi o melhor projeto de hotelaria e recreação que eu já vi. Foi, então, sem dúvida. Quero aproveitar essa oportunidade que a gente tem hoje de você levantar quais são os principais aspectos de um projeto recreativo de sucesso no hotel. Mas isso eu falo como elaboração de um projeto. Para, de repente, o recreador que está ouvindo a gente falar, putz, legal, vou fazer um projeto e vou implementar uma recreação 5 estrelas no hotel. Porque ali vai concentrar a nata da sociedade, do mundo. Os grandes resorts, eles não vão parar. Porque eles têm muitos investidores ali. Então eles conseguem trazer gente de fora do país. Conseguem movimentar. Então ali vai ter trabalho. Isso é certeza. Exato. Sim. Acho que um projeto duradouro no hotel é aquele projeto que, por exemplo, que escuta o seu público. Você precisa entender o seu público, né? Uhum. A minha experiência não é vasta, mas a minha experiência em hotel é a experiência do Mazzaropi. E nós estávamos sempre em contato com o hóspede. A gente queria entender o que ele queria, o que ele procurava, o que ele vinha fazer ali. Então, qual era a ideia da recreação? Dar o colo para ele. Então, quando você dá o colo, quando você aconchega a pessoa, aí ela se libera, solta tudo aquilo que ela quer falar, ela mostra o caminho que ela quer seguir. Sente. Eu acho que um projeto, né? Isso, um projeto duradouro, pode ser em hotel, pode ser em acampamento, é aquele que você escuta o seu público. O que o seu público quer?
entendeu? Lembrando que no hotel você vai lidar com famílias e são percepções diferentes. O adulto vai para o hotel com um objetivo, né? Que, por exemplo, pode ser descansar, né? A criança vai com outro objetivo, que é aproveitar ao máximo o hotel, né? O adolescente vai para o hotel com outro objetivo, que vai fazer novas conexões, arrumar uma nova namoradinha, entendeu? Então, entender quais são essas conexões, casar essas conexões, entendeu? Porque você vai ter várias famílias, né? Você vai ter, por exemplo, assim, o grande choque do hotel, são os adolescentes, né? Porque essas relações podem ser complicadas para um pai que leva um filho, né? E para um pai que leva uma filha. Então você tem que trabalhar ali, ó. Meu, as relações podem ser bacanas. Aqui nós somos família. Fora do hotel, tudo bem. Aqui não. Aqui nós somos uma relação saudável, gostosa, bacana, de interação, que todo mundo veja, que todo mundo queira estar junto, que quando minha filha ou meu filho completar 18 anos, eu quero que ele viva o que vocês estão vivendo. Isso é uma coisa legal, é uma coisa que eu vi no Mazzaropi. As crianças cresciam no hotel. O que eu quero dizer com isso? Sim. Era um ar de acampamento. A criança ia ali pequenininha, 5 anos. Vou falar uma faixa etária. 5 anos. E ela ficava até os 16. Ficava 10 anos no hotel. E isso é um fenômeno um fenômeno que mostra um fator de sucesso. É a visita pela repetição. Porque a gente vê esse fenômeno no acampamento. No acampamento, sim. Eu fui acampante dos 7 aos 16. Eu ia todo ano. Eu via os meus amigos, a gente crescia junto, gerava laços de amizade muito profundos. E isso aconteceu no Mazzaropi. Isso era impressionante, cara. Eu acho que era o grande fator de sucesso que eu vi no Mazzaropi era isso. Crianças crescendo lá dentro. Por que isso aconteceu, Dan? Como é que vocês chegaram nesse patamar? Assim? Escutando essa sua fala aqui, eu acho que isso aconteceu porque o Mazzaropi tinha uma percepção de acampamento. Eu acho que o Arthur, né? Vamos falar assim, o cabeça pensante. O gerente, né? Gerente, exatamente. Tinha uma cabeça de acampamento, né? Eu vou explicar por quê. Quando você faz o acampamento, tudo gira em torno da recreação, né? Então, um projeto é pensado pela recreação, porque a recreação entende a criança, a comida é pensada pela criança, porque o recreador ou o animador deu o caminho, né? E ele tá ali junto para dar um suporte, né? Para cortar carne. Exatamente. E aquele mínimo detalhe que a mãe, quando vê, fala, nossa, atendimento 5 estrelas. Exatamente. E aí, o que o hotel tinha, cara? Não era a recreação, era o conjunto. A partir do momento que você chegava no hotel, você era recepcionado pelo porteiro com um sorriso, ele te recepcionava bem, te encaminhava de maneira correta para a recepção. O recepcionista te acolhia. Nessa que ele te acolhia, ele já entrava em contato com o recreador vinha fazer a acolhida da criança. Nossa, isso é impressionante. Era uma sintonia. Por exemplo, assim, a gente tinha uma regra lá, né? Todas o horário de troca, a partir das 16 horas, o seu apartamento estava à disposição. Então, esse era o nosso objetivo. Só que as camareiras faziam aquilo com tanto carinho, com tanta emoção, com tanto envolvimento, que isso era entregue antes. E por que esperar às 16 horas para entregar o quarto pro hóspede que já está ali? Superou a meta, né? 14 para 13, 12 e meio. Exatamente. Por exemplo, 2 horas da tarde o quarto está liberado. Por favor, senhor, pode se regir. Mas não é às 14? Não, a gente já está liberado, a gente já vai lá. Nossa, isso já dá um conforto no coração absurdo. Exatamente. Ou, por exemplo, chegava mais cedo, o senhor pode ficar à vontade, inclusive o senhor pode usar as dependências do hotel, inclusive participar das atividades com a recreação. E aí já estava acontecendo lá. Já estava acontecendo, entendeu? E aí, por exemplo, as pegadas que a gente tinha de ter um recreador ali para recepcionar a qualquer momento.
E aí eu vou chamar a atenção para a recreação, para você explicar a divisão das faixas etárias, porque a gente fala muito sobre a importância de entender a faixa etária, mas eu sempre ouço que é de 3 a 6 e 7 a 12. Eu acho que tem um gap muito grande ali. A distância entre o 7 e o 12 impede que o 12 interaja com o 7, porque são momentos diferentes. O 12 está muito mais já criando o ser consciente de julgamento, de crítica, de autocrítica, que ele está desenvolvendo ali a personalidade dele, mais crítica, eu quero dizer. E o 7, ele está ainda naquela fase física, né? Agora eu estou ganhando motricidade, velocidade, força, ele está ali ainda numa fase muito competitiva. E aí, o que acontece no Mazzaropi é exatamente o contrário. Eram faixas etárias mais curtinhas, respeitando grupos menos distantes, ou seja, eram grupos mais homogêneos. Como que era essa divisão? No começo, quando você chegou, e depois isso foi mudando? Eu vou tentar ser sucinto porque a história é longa, né? Mas eu vou... porque a minha história do Mazzaropi começou em 2000, a primeira vez que eu fui para lá, né? E eu fui convidado por uma amiga que trabalhava comigo com animação de festas e eu fui para o Mazzaropi. Quando eu cheguei no Mazzaropi, eu vi um cenário de divisão, aquela clássica, crianças e adultos, ponto. Uau! Né? Então, eu me recordo muito bem que a primeira vez que eu fiz um caça ao tesouro num hotel, a gente tinha várias faixas etárias interagindo as faixas etárias entravam e saíam da atividade, porque a certo momento era mais interessante para uma idade, a certo momento era para outro, mas no final, onde ganhava o prêmio, que era o bombom, que estava todo mundo lá, né? E aí... Esperando... E aí, a recompensa todo mundo queria, né? E aí, esse momento, o Mazzaropi, aliás, os recreadores, tá? Eu vou falar isso como os recreadores, sempre foram muito cirúrgicos nesse momento, de transformar esse momento de muitas pessoas num momento mágico de interação, de envolvimento. Então, a cena está muito viva. Nós todos, essa é a primeira vez que eu fiz o Caça-Tesouro, nós todos na quadra do hotel, com todas as crianças de todas as faixas etárias, os adultos em volta esperando as crianças, e aí ali rolar um grande jogo rápido de 10, 5 minutos, onde a interação era total, e aí todo mundo fala assim, nossa, a recreação é incrível. Né? Mas não é incrível o tempo inteiro, porque tinha essas oscilações. Aí eu fiz uma temporada lá fiz 7 meses lá, indo e voltando, finais de semana e tal, e aí eu fiquei um período de 2 anos fora, que eu tive a oportunidade de conhecer outros hotéis em Campos do Jordão, fui para Nazaré Paulista, conhecer alguns hotéis, fui trabalhar mesmo, né? Uhum. E aí, mas acaba trazendo novas ideias, né? Exatamente, mas a referência do Mazzaropi era muito forte. Eu lembro que eu estava num hotel lá em Nazaré Paulista, que a turma falava, Dan, você precisa ir para o Mazzaropi. Eu falei assim, mas eu já fui. Lá é incrível. Mal sabe ela. Eu já fui. Aí eu começava, porque assim, é uma coisa muito bacana, né? O hotel vira o hotel do recreador, né? Então, por exemplo, na época que eu era o coordenador lá, era o hotel do tio Dan, o hotel do tio Pão, o hotel do tio Todinho. Nossa, cara, eu nem lembro o nome do hotel, lembro o recreador. Não, lembro o nome do recreador, né? E aí, na minha época, lá em 2000, era o tio Jorge, né? Que para mim foi, digamos, o cara que deu o primeiro passo, né? Eu sou muito... O tio Jorge não estava lá já. São duas pessoas muito fortes na recreação. Um dia nós vamos falar sobre ele, que é do Vale do Paraíba, chama-se Paulo Reis, foi ele que me introduziu na recreação, e a outra pessoa foi o Jorge, que me mostrou como era a vida hoteleira, né? E aí eu volto para um segundo momento, com o Jorge ainda de coordenador, né? Mas um Jorge um pouco mais cansado, que já estava assim na sua fase final. É aquela máxima que o recreador tem. É aquela máxima que o recreador tem prazo de validade. Para o Jorge estava chegando no final dele, você acha? Exatamente. E o Jorge era, nessa época, tratado
digamos assim, o personagem do hotel. Ele era o coordenador, ele não era tão exigido, mas quem desenvolvia as coisas era a recreação, né? E eu cheguei no segundo momento lá, já com uma equipe muito boa, que já estava lá desenvolvida. Não sei não sei quando que chegou esse pessoal, né? Sim. Mas eles já estavam reorganizados dessa forma que você começou aí, tá? Que era a faixa etária do 5 ao 7, depois do 7 a 12, e depois os adolescentes e depois os adultos. Então, era essa divisão, certo? Então já deu uma quebradinha maior. Já deu essa quebrada maior, onde era mais fácil a gente interagir com as crianças, né? E aí chegou um ponto do Mazzaropi que foi a época que o Jorge saiu. Eu entrei na coordenação com o auxílio do Júnior lá, que aliás foi assim, sabe quando você chega num lugar sem experiência nenhuma, alguém fala assim, quer tocar? Eu falo, quero. E aí você começa e aí eu fiz tudo de errado que podia ser feito. Né? A melhor experiência é assim, né? Exatamente, eu fiz tudo de errado que podia ser feito. Tudo. Eu confesso, fiz tudo de errado que podia ser feito, eu fiz naquela época, troquei os pés pelas mãos, era um moleque, era imaturo, eu tinha acabado de sair do curso de PNL, então a cabeça estava 150 mil por hora, e aí foi um ano que eu tinha que apagar. Aí eu me afastei do Mazzaropi, né? Respirei, fui estudar um pouco mais, fui me entender um pouco mais e voltei no segundo momento. Ainda era esse cenário de divisão, e aí veio o convite do Arthur para fazer a coordenação do hotel, né? Ele já estava lá desde a época do Jorge. Ela já está desde a época do Jorge, desde a época que eu cheguei da primeira vez. É fundador, né? do hotel, então, diretor. Isso, praticamente, né? Lá a gente tem uma estátua do Mazzaropi e na época a gente falava que assim que o Arthur se for, vai ter uma estátua do Arthur lá também, porque ele é ele é o grande responsável. Ele é exatamente. Mas assim, é o conjunto, né? E eu acho que ele reflete a necessidade que os acionistas, né, que os responsáveis pelo hotel, que são presentes também. Você via os donos do hotel lá, né, que eles interagiam, conversavam com a gente, via a importância da recreação, da recepção, da camareira, né, e essa conversa era na mesma linha. Então, nós conversávamos na mesma linha com o dono do hotel, com o gerente do hotel, com o responsável. Então, todo mundo estava na mesma linha. Essa conversa sempre foi no mesmo tom, né? Sentar todo mundo na mesma mesa, apontar, falar assim, poxa, a recreação pisou na bola tal hora. Pô, mas aí a manutenção não deixou na mão tal hora, assim. E sair daquela reunião, todo mundo leve com a seguinte proposta, ó. Agora, a partir de agora, da porta para fora, nós vamos melhorar tudo isso que a gente apontou dentro da reunião. Então, eram reuniões muito produtivas, muito envolvidas, né? Ah, que legal. E aí chega essa oportunidade de eu ser coordenador pela segunda vez, né? E eu lembro que eu escolhi... eu fiz uma temporada de verão, começava em dezembro e vai até janeiro, né, finalzinho de janeiro, e o Arthur me convida para ser coordenador do hotel. E aí, num segundo momento, que eu já estou mais experiente, que eu já estava com o Guilherme, né, o meu primeiro filho, e aí eu falei assim, não, agora é hora de desenvolver um trabalho bacana. E eu precisava também, porque eu tinha um filho ali para criar, né, e o filho muda a nossa perspectiva de ação, de envolvimento, né, de tudo. Então, o filho nos ajuda demais. Aliás, eu ainda não passei por isso, mas eu imagino que é uma mudança radical na vida. Muda o mindset da pessoa. Exatamente. Você vive por um terceiro, por um ser que ainda depende totalmente de você. Então, você fala, cara, aqueles 10 reais que é para a breja do fim de semana, vai para a fralda agora. E eu preciso de mais que 10, porque a fralda são muitas fraldas, então são 20 reais que eu preciso destinar para a criança. Exatamente. Buscar uma fonte de renda e estável.
Eu acredito essa mudança de chave, essa mudança de mindset aí com a chegada do Guilherme mesmo, né? E aí eu comecei a perceber por um outro viés, assim, uma outra olhada, né? E aí eu montei uma equipe assim, para fazer o carnaval. E assim, sabe aquela equipe que você monta a dedo, que você escolhe as peças corretas para aquelas posições certas. Esse é o valor da panela, né? A panela ela tem esse valor, que é, vamos lá, são pessoas que eu confio, para começar um novo projeto. Assim, muito mais do que confiar, eram pessoas que naquele momento iam qualificar o meu trabalho, né? Então, eu deixei de lado o ego, que eu poderia ter colocado alguns amigos, que eu deixei de fora, né? Eu lembro que eu deixei de fora, e coloquei as pessoas que iam desenvolver, botar o meu cartão de visita ali, falei assim, eu vim para isso, né? E aí a gente fez um carnaval sensacional, aí pós-carnaval a gente sentou e colocou as diretrizes. Pós-carnaval a gente começou a perceber isso que você falou, que as crianças, muitas delas cresceram. E aí naquela época a gente não tinha uma faixa etária que era os adolescentes, né? E, aliás, os nossos, ao contrário, a gente tinha os adolescentes, só que os adolescentes não iam mais. Então a gente tinha uma faixa etária ali sobressalente. Tá. Os adolescentes envelheceram e não viraram adultos. Né? Viraram adultos. E aí a gente tinha, por exemplo, um feriado que a gente tinha uma média de 12, 15 adolescentes, iam 2, 3, e a gente tinha uma pessoa responsável pelos adolescentes. E a gente percebeu que não era mais o nosso público. Por quê? Pela conversa, por estar no olhar, por estar entendendo. E aí veio aquela percepção. Eu falei, opa, mas o 7 a 12 está muito comprido. Vamos quebrar essa faixa etária no meio? E aí quebramos. Aí ficou 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi a hora que o nosso trabalho deu um boom. Por quê? O menino de 12 anos, ele ama o futebol. Só que as relações com o futebol são diferentes, né? A criança de 7 anos ainda é um futebol lúdico, que ele tá ali para brincar, tem que tomar cuidado com o contato, é uma coisa mais leve. Não consegue controlar muito o corpo ainda, não tem a habilidade, o passe, a corrida com a bola, o domínio. Então, os fundamentos do futebol ainda é muito nascente. O 12 já joga campeonato na escola. Exatamente. Até mesmo o choque de uma criança de 7 com a criança de 12, né? Tem outro impacto, claro. Tem outro impacto, né? E aí a gente dividiu essa faixa etária. Aí foi a grande expertise, porque surgiram outras possibilidades, né? Porque a criança de 7, 8 anos ainda ela tem um mundo lúdico. Então tem momento que ela pode ser lúdico e tem momento que ela pode ser competitivo. Certo. Tem momento que ela pode ser interativa e tem momento que ela pode ser mais interativo, mais voltado ao que ela está fazendo, né? Então a gente o ganho foi muito, muito forte com essa divisão. E aí foi meados, se eu não me engano, foi 2003 isso, tá? E aí o que acontece no final do ano junto com essa mudança? O hotel ganha pela primeira vez como o segundo melhor hotel fazenda do Brasil, né? Uau, mas quem que deu esse prêmio? Foi, eu acho que foi a revista Guia Viagem, se eu não me engano. Guia Viagem. Isso. É uma revista de conceito, né? Exatamente. Inclusive, nesse ano, o hotel ganha também um prêmio, não lembro qual foi a revista que indicou, que ele ganha como o melhor hotel fazenda para criança do Brasil. Era daquele 4 rodas, não? Guia 4 rodas? Eu acho que era o Guia 4 rodas. Eu acho que era isso, olha. Então, quer dizer, ali já era o indicativo de chancela social. Olha, esse hotel é o melhor. Exatamente. E o impacto disso para os gestores deve ter sido algo absurdo, assim. Estamos no caminho certo. Sim.
E aí foi aquela coisa da conversa, né? Então, conversando sempre com o hóspede, conversando sempre com todos os setores, entendendo a necessidade de todo mundo, né? Aí, por exemplo, a recreação entendia qual era o papel da recreação, a manutenção tinha o papel, né? E aí vê todo esse conjunto de trabalho, tá? Não foi só a recreação, é um conjunto de trabalho. Aí até bateu aqui na cabeça uma conversa que você teve no podcast anterior com o Scooby, né? Sim. E, por exemplo, assim, a gente fala muito da criatividade do recreador, tal, né? Mas o recreador ele tem que ser completo, ele tem que ter criatividade, ele tem que ter carisma e ele tem que ter repertório, né? E não adianta ter, por exemplo, um carisma muito grande, mas não tem repertório e não tem criatividade. Então, o equilíbrio é muito bacana. Então, o Mazzaropi tinha um equilíbrio muito bom em todos os setores, né? As peças eram encaixadas. Isso. Ô, Dan, você está falando aí será que o Arthur, o gerente do hotel, leu alguma coisa da Disney, aquela coisa lá do encantamento? Sim. Ele tinha esse padrão, é isso? Tinha. Ele tinha um padrão de estudo muito forte. Ele estudava, ele não falava pra gente assim abertamente, né? Mas, por exemplo, assim, indiretamente ele deixava, por exemplo, ele me deu o livro do Encantamento Disney para ler, né? Em um certo momento. Então ele já tinha lido, ele colocou em prática o Encantamento Disney. Exatamente. E assim, quem me despertou esse olhar para Disney foi ele, porque foi quando ele me deu o livro acho que é a Maneira Disney de Encantar, se eu não me engano qual é o livro. Que eu li, o Jeito Disney. Jeito Disney, exatamente. Foi ele que me deu o livro, né? E aí me despertou essa coisa. E aí o hotel foi crescendo, foi criando visibilidade, ele já tinha uma certa visibilidade. Eu fui para o hotel, porque a referência aqui no Vale do Paraíba, já todo mundo falava assim, você trabalha com recreação, mas você tem que trabalhar no Mazzaropi, porque que já era a seleção da região, os melhores estavam lá, pagava bem, dava um volume legal, exatamente, boa condição de trabalho. E aí como é que ficou essa faixa etária 7 a 12? E aí, essa faixa etária 7 a 12 foi uma faixa etária muito gostosa, porque ela passou também, depois de um certo momento, por uma nova transformação. Uau. Né? Qual foi a nova transformação? As crianças cresceram de novo. Né? E aí tivemos novamente os adolescentes no hotel. E continuavam, quer dizer, cresceram e continuaram a ir para o hotel. Cresceram e continuavam a ir para o hotel. Tá? Só que esses adolescentes nessa época, volta a percepção. Os adolescentes nessa época, eles queriam estar no Mazzaropi pelo glamour de estar lá, né? Então ele acordava de manhã, ele não ia para o cavalo, mas a rotina era, ele sentava no cavalo, via os cavalos andar, aí ele ia para a piscina, sentava na piscina e ficava vendo as atividades. Esse era o lazer dele. Era contemplar estar ali, né? Era contemplar a história, e ele estava feliz da vida, né? Era ir nos jantares temáticos e rir das pessoas que estavam vestidas, né? De vez em quando, se ele achava interessante, ele interagia, né? Esse era o lazer dele, ponto. Se você mexesse no lazer dele, aí ele ficava incomodado. Só que chegava à noite, ele queria interagir. E aí ele queria brincar junto com as crianças. Aí foi a hora que a gente teve os desencontros, né? Põe essa turma para brincar ou põe? Põe, não põe, põe, não põe, põe, não põe. E aí foi uma sacada do Ninja, não foi minha, foi do Ninja, que falou assim, eu vou pôr eles para brincar, só que eles vão ser meus ajudantes. Então, eles eram personagens. E aí o hotel ganha uma outra roupagem, que os adolescentes vinham para nos ajudar. Que legal, cara. Porque justamente o hotel tem esse gap, na minha cabeça, a maior dificuldade de criar jogos para o hotel era o número reduzido de recreadores. Porque eu vim do acampamento. Acampamento você vai ter um monitor para cada 7, 10 crianças, os pequenos, né? Exato. E, claro, para os adolescentes é um para cada 20. Mas quando vinha jogos noturnos,
A gente pensava numa base com um personagem aqui, um personagem volante ali, o outro que era itinerante para aqui. Então a nossa cabeça cria muito mais jogos. Agora, Exato. essa tirada do recreador usar o adolescente para ser um monitor, um recreador, é sensacional. Sim. Inclusive, o que aconteceu? Muitos hóspedes hoje são recreadores. Olha porque aí pegaram esse gosto pela recreação lá, né? A gente já tinha um histórico bacana de muita gente que ia lá como hóspede e depois virou nosso recreador, né? Tá. Então, tinha alguns nomes que fizeram essa trajetória aí. Que legal, cara. Olha, é e, impressionante esse sucesso todo que vocês tiveram lá. e assim, aí chega uma época que eu acho que isso já foi mais para 2007, 2008, que o hotel chega eleito melhor hotel fazenda do Brasil. Mas essa aí chegou com uma grande, digamos assim, caiu no meu colo. Porque nessa época eu tinha uma equipe que eu não precisava mostrar muito, né? Eu tinha uma equipe que vinha com uma expertise muito bacana, com uma vontade muito bacana. E aí eu tinha na equipe Pão, Caramelo, Todinho, pessoas que eu somente liderava, organizava, ajustava. Era só craque, né? Era uma seleção e você, como líder, só não precisava nem aparecer muito. Você só estava ali na lateralzinha do campo. Vamos lembrar a Copa de 2002, né? Eu era o Felipão, cara. Ô louco. Com bigode e tudo. Eu era o Felipão, porque eu jogava bola, cara. No time daquele time de 2002, você jogava a bola, os caras resolviam a parada pra você. Ali você tinha Ronaldinho, tinha Rivaldo, Roque Júnior. Os caras resolviam uma parada ali pra você. Então, o que eu fazia? Eu só jogava a bola pros caras e falava, eu quero isso. E aí eles faziam. E quando precisava, eu interagia, mas a grande maioria das vezes eles tocavam o barco sozinho, por exemplo. Como eu falei, por exemplo, essa expertise foi do Ninja, não foi minha, entendeu? Boa. Tinham várias outras expertises que a gente desenvolvia em treinamento, que eram deles, e daí eu só incentivava eles porque eles estavam diretamente com o cliente, com o público, eles sabiam. Então, eu apenas trouxe da gerência um olhar para eles que, vocês precisam dar a resposta deles para mim levar para lá, né? Até mesmo, por exemplo, vamos trazer mais um recreador, mas isso é inviável para o hotel, financeiramente não é bacana. Me prova que isso é interessante. A gente provava na recreação que era interessante. E esse time se desenvolvia muito bem, então, trabalhando em conjunto. Aí chega no mundo ideal, né? Ou seja, vocês conseguiram mostrar para o gerente do hotel a importância de ter mais recreadores para você conseguir dividir mais as faixas etárias, dando uma programação específica para o desenvolvimento daquela faixa etária. Então, quer dizer, precisa ter um gerente consciente da excelência, de como manejar todos os setores, né? Não só a recreação, mas a recepção, limpeza, cozinha, tudo. Então está tudo funcionando como um relógio. E aí a recreação nesse ambiente só tende a crescer cada vez mais. Só que aí vamos para um raciocínio assim. Aí a gente falou agora da crise, que de repente uma ideia legal para o recreador se posicionar no mercado é ele construir um projeto como esse que você construiu. E pela trajetória passa de 10, 15 anos, né? Foi um processo muito longo, toda essa transformação. Mas porque você foi batendo cabeça aqui, errando aqui, acertando ali, e no seu próprio instinto, junto com pessoas muito importantes, você construiu esse modelo, né? E que agora fica mais fácil replicar o modelo. Vamos dizer que você construiu um modelo do zero. Quando esse modelo está pronto, é fácil replicar. O difícil é fazer o primeiro. O difícil é fazer o protótipo, né? Sim. E a partir dali, a evolução. Vai ficar a dica aqui para o recreador que está ouvindo. Olha, vamos construir projetos. Tem um outro projeto muito legal que o Bolinha, o Alan, construiu em Atibaia. Eu não vou lembrar o nome do hotel dele, mas ele levou uma galera muito forte para lá também, divisão de faixas etárias, com material a dar com rodo.
Porque o diretor lá, o gerente, ele foi diretor de acampamento. Eu vou procurar saber, eu vou colocar aqui embaixo depois, na descrição, qual é esse outro case de sucesso, porque eu imagino que o recreador ele vai conseguir se safar de uma possível crise no mercado com projetos duradouros. Eu não vou dizer, vai para o navio, porque o navio vai funcionar sempre. É um mercado gigantesco em crescimento. Cada ano que passa, mais navios vão para o mar. Mais navios no mar, precisa de mais recreadores a bordo. Só que ali tem uma barreira muito grande, que é a barreira da linguagem, do idioma. Tem que falar inglês, no mínimo. Né? O português e o inglês já conseguem embarcar. Mas você, como recreador no Brasil, consegue fazer um projeto dentro de um acampamento. Existem muitos acampamentos precisando de projetos inovadores. Tem acampamentos que pararam no tempo e a estrutura está ali. Chalé, refeitório, toda a estrutura de lazer montada e que não consegue ter um giro de crianças ali porque muda o comportamento da escola. A escola não vai mais pelo lazer simples, vai por outro conceito que é o do aprender. Né? Então, os acampamentos têm se tornado projetos pedagógicos e de lazer. Tem os hotéis também. Então, para a gente conseguir resumir um beabá, o recreador que está ouvindo falou, concordo com esses caras, eu acho que estou estimulado, quero fazer um projeto duradouro. Qual é o primeiro passo, Dan? O que você indica como início? Assim, vou fazer um projeto, uma obra de arte, como fala o Murilo Gun. Murilo Gun diz o seguinte, a gente faz obras de arte na nossa vida, que são aqueles projetos que a gente se orgulha. Eu acho que eu entendo que usando o Murilo Gun e usando a sua fala, é uma coisa que eu sempre falo para os recreadores. Qual é a sua expertise? Né? O que você sabe fazer de melhor? Né? Por exemplo, eu sou formado em educação física. Né? Eu dou aula de educação física atualmente e eu uso a recreação na educação física. Eu dou recreação o tempo inteiro na educação física? Não. Eu uso a recreação como ferramenta para interação de aulas de atividade física. Lá eu ensino futebol, vôlei, basquete, desenvolvimento motor, habilidades corporais, com auxílio da recreação, não a recreação em si. Né? Mas qual é a sua expertise? Qual é a sua expertise? Você já procurou? Às vezes a sua expertise seja lidar com o público, seja conversar com o público. Então, seja um recreador atendente, aquele que vai trabalhar na recepção de um hotel, que vai recepcionar gente em evento, usa as habilidades da recreação para a sua expertise maior. Né? Qual é a sua expertise? Né? O Murilo Gun fala muito que o profissional que vai se destacar é aquele profissional criativo. Quer mais criatividade do que trabalhar com recreação? Exato. Quer ter mais... Exato, você precisa ter, entendeu? Então, por que você não pode ser na engenharia, ser um recreador? Tirar ideias de onde não tem. Hoje, por exemplo, a gente precisa urgentemente de um recreador na medicina. Para quê? Para achar a cura desse vírus que está aí, entendeu? Um cara que pense fora da caixa, que pense diferente, que se mexa diferente. Então, eu acho que para um projeto duradouro, o cara tem que falar assim, qual é a minha expertise? O que realmente eu sei fazer mesmo? Entendeu? O que realmente eu gosto de fazer? E aí usar a recreação não como a sua arma principal, mas uma delas. Né? Porque não é só da recreação que você vai fazer. É com recreação, com conhecimento, é com envolvimento, é com expertise, é com tá antenado do que está acontecendo, nas mudanças do mundo, na tecnologia, como é que eu vou interagir com esse mundo, como é que o mundo vai interagir comigo, como é que eles estão me ouvindo. Eu acho que, primeira coisa, ache a sua expertise e aí desenvolva, sim, o seu projeto. Legal. E aqui, eu estou imaginando uma situação para criar um projeto dentro dos hotéis. Eu imagino que fazer isso sozinho seja impossível. Então, se eu hoje fosse um recreador querendo me reencontrar no mercado, futuro agora, todo conturbado, que a gente também, ninguém consegue dizer o que vai acontecer.
sei lá, eu moro em São Paulo, vamos morar numa região que tem bastante hotel. Vou fazer uma pesquisa na internet, estâncias turísticas, resorts e tudo mais. Vou procurar entender se ali já existe um modelo de recreação interno. Ou pode ser terceirizado. Acho que isso independe, né? Aí ver qual é que é o melhor caminho. E eu vou ter que ter uma equipe multidisciplinar. Como você diz, saber a expertise. Então, eu acho que eu tenho, além da recreação, do lado lúdico, divertido, engraçado, eu acho que eu sei me comunicar bem, sei falar bem, sei escrever bem. Então, eu posso fazer uma apresentação para um diretor, um gerente de hotel, para a gente implementar uma recreação aos moldes do Mazzaropi, com o modelo Disney de atendimento ao cliente. Mas eu também tenho que ter uma pessoa ao lado que é bom de fazer templates. Porque eu, por exemplo, não sei mexer muito no computador e fazer uma apresentação bonita, enxuta, sabe, com imagens, aquela parte mais do design. Então eu vou precisar ter uma pessoa do design. E uma pessoa mais estratégica, que vai buscar os dados. Sabe aquela coisa de gráfico? Porque gerente gosta de ver gráfico. Né? Exato. Curva de crescimento. Se eu tenho 5 recreadores, tá tudo bem porque atendi minha planilha ali de orçamento. Só que qual é o impacto de ter 10 recreadores no hotel? Pô, na cabeça do gerente é gasto. Eu tô gastando mais, não precisa. Põe ali o tio para olhar, para puxar o cavalo, para fazer um alongamento de manhã, uma caminhada, tá tudo certo. Só que se ele percebe que o recreador ele se torna uma estrutura do hotel e que ele consegue, tendo essa condição de trabalho, atrair a repetição do hóspede, ele vai dizer, putz, se eu contratasse 10 recreadores, eu com certeza aumentaria a minha margem de hóspedes repetidores, que é aquela que todo mundo quer, é o cliente fiel. A maioria dos hotéis, eu imagino que o hóspede vai uma vez, 2 vezes e não volta mais, porque ele não tem uma conexão com o hotel. É o que? A comida que segura o hotel? Não, que todos os hotéis têm comidas ótimas, tem grandes chefs. Né? É o conforto da cama. Hoje tem king size para todo lado, tem travesseiro de pluma de ganso da Malásia, sabe? Tem uma piscina aquecida, mas quase todos têm uma piscina aquecida e um toboágua. Mas ali tem... Se a concorrência do resort for estrutura, sempre vai vir alguém com uma estrutura mais importante. Vai vir com um toboágua que brilha. O meu toboágua tem um DJ. O meu toboágua solta fumaça. Então, quer dizer, não é a briga pela estrutura, é a briga pelo valor humano, que é a qualidade futura, né? Qual é a qualidade futura, para além da criatividade? É ser humano. A habilidade é saber ser humano. Porque o computador e a tecnologia vai tomar o lugar de várias outras funções. Então, eu quero hoje estimular a galera. Mano, faça um projeto duradouro com as suas habilidades, convoque uma equipe multidisciplinar, aprenda a apresentar uma proposta, pode ser para o dono do hotel, pode ser para o investidor, para os acionistas, ou para o gerente direto. Mas alguma coisa ali você tem que apresentar com conteúdo. Exatamente. Eu escrevi aqui 2 coisas bacanas na sua fala, né? Que é a preparação, né? Você fala de pesquisar um grande centro ou não, entendeu? Porque tem dois objetivos quando você vai, por exemplo. Vamos pensar em cidades específicas, né? Campos do Jordão. Lá tem vários hotéis, eles vão se manter, porque lá muita gente de muito valor, muito poder aquisitivo. Os hotéis de Campos do Jordão vão se manter e vão ficar lá por muito tempo, tá? Mas eu vou para Campos do Jordão de que forma? Né? Como é que eu vou me instalar? Então, é a preparação. E aí, o que a gente fala na hipnose, né? É o exercício de imaginação. Você já se imagina lá. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me virar? Como é que eu vou lidar com esse público? Né? Geralmente os hotéis de Campos do Jordão não tem uma grande equipe de recreação, tem uma equipe reduzida, porque o grande atrativo é a cidade. Então o hotel vira aqui uma muleta. Eu vou lá, almoço e vou fazer um passeio no Capivari.
eu venho aqui, tomo café e vou andar a cavalo lá no centro da cidade, que é mais interessante andar no cavalo no centro da cidade. É o turismo completo, né? Não é só dentro do hotel, você sai para ver a cidade. Né? Ou não. Por exemplo, como o René fez, eu vou lá para a Bahia, né? Na Bahia tem grandes hotéis, só que eles são afastados, porque são resorts, né? Então, quando a pessoa vai para um resort desse, ele faz tudo dentro do hotel. Ele não quer sair, ele não quer ir para praia diferente, ele está ali, ele quer o conforto de ficar ali, tudo perto dele. Então, você faz, de novo, hipnose. Um exercício de imaginação, o que o meu público vai querer, o que eu vou oferecer para o meu público, como é que vai ter que estar a minha cabeça, o que eu vou me preparar, como eu vou me preparar. E esse é o exercício de imaginação que a gente tem que ter antes de desenvolver um projeto pessoal. Primeiro, esse projeto tem que ser seu, tem que ser da sua expertise, tem que ser um projeto pessoal, para depois que esse projeto se agregue a um hotel que tenha as mesmas características que esse valor seu pessoal, né? E aí vem a grande expertise de todo mundo, a grande sacada. Qual é o seu diferencial, né? Por exemplo, Campos do Jordão. Eu vou lá para Campos do Jordão, vou no Hotel X, porque qual é o diferencial dele? Ele tem uma acolhida diferente. Chega lá, eu não sei, mas eu me sinto bem. Porque camas, todos os hotéis lá de Campos do Jordão têm a mesma. Recepção, todo mundo tem. Lá, cozinha, eu posso sair e comer fora, né? Tem grandes pacotes lá em Campos do Jordão que é só café da manhã, que as pessoas vão almoçar fora, né? A rota gastronômica, né? Vai comer exatamente ali ao redor. Qual o diferencial? Por exemplo, vamos voltar lá na história do Mazzaropi. Qual é o diferencial do Mazzaropi, né? Por que as pessoas... Por que eu escutava no final, por exemplo, assim, no final das férias, na última semana, né? E do pacote falava assim, tio, poxa vida, acabei de voltar da Disney. Você fala, poxa vida, mano, voltou da Disney, porque você sabe o que é? Meu filho chegou, depois a gente foi pra Disney, passou a semana lá, levei a minha sogra, levei minha mãe, foi a família inteira, a gente se divertiu, foi em todos os parques, não sei o que. Quando a gente chegou no Brasil, meu filho virou pai. Beleza, agora a gente vai pro Mazzaropi, né? Então, as férias. Então, não estava completa as férias, falta alguma coisa. Não disse, não é suficiente, eu quero o Mazzaropi. Exatamente. Por quê? Porque qual é o diferencial do Mazzaropi, né? Qual é o seu diferencial? Qual é o diferencial do Aruan? Que as pessoas contratam o Aruan, o que eles esperam do Aruan? Quando eles contratam o Dan para contar uma história, por quê? Qual é o diferencial do Dan? Porque ele viu com aquele trabalho. Então, aí nessa fala sua é bastante rica, que dá para tirar para quem está ouvindo aí bastante coisa, que é preparação, exercício de imaginação e diferencial. Então esse é o resumão aí. Pô, legal, Dan. Acho que o pessoal agora aí deve estar... Esse é o objetivo do meu podcast, é gerar essa coceirinha, gerar curiosidade, um conteúdo super vasto, denso para o recreador, buscar alternativas, principalmente agora, né? Nesse período de crise, a gente tem que se reinventar e se recriar ainda mais. Então, atitudes extremas devem ser tomadas em situações extremas. Dan, cara, muito obrigado pelo seu tempinho. Foi uma prosa muito gostosa. Poxa vida, Aruan, eu me sinto assim, muito honrado. Você é um cara que me desperta muitas curiosidades, né? Hoje eu sou contador de história porque você me despertou essa vontade de contar a história, que você chegou um dia em mim e falou, cara, conta história, cara, você tem um diferencial para isso, né? Hoje, vou gravar o primeiro episódio do meu podcast, porque você... Aê! Podcast do Dan! Caramba, sério? Pô, que novidade legal. Como é que é o nome do seu podcast? Já tem? Já tem, chama Atrás da História. Atrás da História. Vida. Pô, então já fica aí, galera. Dica, vou te cortar, Dan. Olha, dica. Pode cortar. Atrás da História é o novo podcast da Recriação que vai rolar aí. Tio Dan, Atrás da História. Logo, logo, logo vai estar aí no ar. Vai estar aí no ar. E a minha, exatamente, a ideia é Atrás da História, contar como é que o contador de história chegou lá,
Que legal. Para que você tenha esses insights. Então, você é um cara que desperta muito, eu gosto muito de conversar com você, gosto muito de prosear com você. Obrigado, Dan, obrigado. Estou sempre à disposição e vamos trocar muitas figurinhas, pode ter certeza. Eu tenho uma hashtag que virou agora o meu mantra. É o Bora Dinamizar. Então eu queria que você desse uma despedida para a galera e termine com Bora Dinamizar. Vamos ver o que sai nesse improviso aí. Valeu, galera. Obrigado aí para você que está ouvindo, para você que teve insights aí, para você que teve outras ideias, né? E seja o seu diferencial. Qual é o seu diferencial? Busca o seu diferencial e a sua expertise. E bora dinamizar. Bora dinamizar. Dan, obrigado. Valeu. E essa foi a contribuição do Dan para você que está pensando em reconstruir sua carreira, de dar uns novos ares aí, né? Um novo rumo. Olha, conte comigo, viu? Eu tenho produzido um conteúdo para gerar essa coceirinha nos recreadores, né? Nos animadores, para saírem da zona habitual, buscar aí oportunidades na vida. Já falei de acampamentos nos Estados Unidos, hoje eu falei de fazer um grande projeto no hotel, que eu acho que vai ser uma saída legal. E nos próximos episódios eu vou continuar falando de novos ares, né? De como você pode aí inovar pós-quarentena. A novidade de hoje é que há um Instagram dedicado ao podcast Dinamizador. O link eu deixei na descrição para a gente manter contato, para você dar sugestão de temas, o que você quer ouvir. Se você acha que tem que mudar alguma coisa aqui, olha, estou super aberto. Eu acho que tudo é feito de várias vias, né? Ali vou ter enquetes, vou convidar seguidores para gravar comigo. Quer gravar comigo? Me segue lá, me chama. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tamo junto e misturado. Bora dinamizar! Fui!